Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. É difícil achar esse meio termo, né? Você não fazer aquela avaliação horrível só para chocar e chamar atenção, mas ao mesmo tempo não fazer trabalho de assessoria de imprensa, saca? E isso é muito difícil de equilibrar no nosso meio. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou Josué de Oliveira. Eu sou Isabela Giantomaso. E eu sou a Ana Marques. Hoje em dia, qualquer pessoa tem o poder para aumentar as vendas de um produto, esgotando os estoques, ou queimar esse produto acabando com a imagem de uma empresa. E você nem precisa ter milhões de seguidores para conseguir isso. Mas será que a gente está usando esse poder com responsabilidade? Ou, em outras palavras, será que reviews ruins podem quebrar empresas? Ou a culpa é puramente de produtos ruins? No episódio de hoje a gente conversa sobre influência, autoridade e o poder de quem avalia as coisas na internet. Mas antes, não esquece de dar 5 estrelinhas pro Tecnocast no Spotify, no Apple Podcast, segue a gente na sua plataforma favorita e aguenta aí que a gente já começa. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Caixa postal do Tecnocast, se não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 18 minutos e 57 segundos. Bora lá, Josué, por onde a gente começa hoje? A gente começa por um áudio enviado pelo Luiz lá no Telegram. É sobre o episódio passado que a gente falou sobre as novidades ali do Google e da OpenAI. Todos os comentários nessa caixa postal vão ser sobre isso. E o Luiz começa dizendo o seguinte: Boa tarde, eu gostaria de passar só para compartilhar uma experiência, no caso. Eu sou professor, ano passado eu peguei a disciplina de inteligência artificial. No ano do GPT foi um absurdo para bolar essas aulas, porque se você olhar o plano da faculdade, tá lá Prolog, uma coisa muito datada. Então por mais que eu tentava buscar umas tecnologias mais novas para colocar, mesmo assim ainda era complicado de tomar um insight mesmo da proporção que a inteligência artificial poderia tomar. Qual rumo, quais os benefícios, quais os malefícios. E eu lembro bem que as minhas aulas eram às terças-feiras, e eu lembro que antes de ir pra aula, eu sempre ia ouvindo o podcast, porque no caminho me dava um insight, não da parte técnica, mas da parte humana de como que eu poderia receber. Queria parabenizar e dizer que salvou muito e agregou muito no meu plano de aula. Pô, sensacional, né? Ficamos felizes, ficamos vermelhos aqui de vergonha. Brincadeira. A gente fica feliz, cara, porque é isso, assim, tipo, a parte técnica é legal de falar, mas o que realmente é interessante de especular é, tipo, o aspecto humano da coisa, né? Tipo, como isso vai bater nas nossas vidas e como vai influenciar as nossas rotinas e dia a dia, e é isso, tem positivos e tem malefícios aí no meio. Acho que a parte mais divertida é realmente viajar sobre o futuro, e óbvio que você precisa entender da parte técnica, para saber o impacto, né? Para saber, isso é viável ou é só ficção científica? É uma coisa que não faz sentido, não funciona desse jeito. Mas, enfim, pô, legal, é o que pira a gente aqui também, e é a missão do Tecnocast às vezes, que é sair um pouco dos bits e bytes, sair um pouco do bigger, faster, stronger, né? Do que é o que pauta ali o hardware da tecnologia, e um pouco mais pro lado prático. Seguindo aqui, temos um comentário do Diogo, ele deixou lá na comunidade, dizendo o seguinte: ainda irá demorar muito tempo para as IAs roubarem empregos. O emprego delas em coisas muito específicas poderá ser mais rápido, mas para coisas mais generalistas, como por exemplo ensinar português e matemática, é algo realmente difícil e preocupante. Sou engenheiro de software e professor de português, e tenho testado as IAs para verificar o nível de assertividade quando questionada sobre questões da língua portuguesa e língua inglesa. E é incrível como ela responde erroneamente e inventa respostas como se fosse a coisa mais correta do mundo. A forma como essas IAs são treinadas as deixam meio que com uma soberba que dá a entender que elas sabem do que estão falando, mas na maioria das vezes a resposta dada está totalmente equivocada. Aí é só probabilística, né? Qual que seria a provável próxima palavra aqui para eu trazer baseado nesse prompt? É o corretor com esteroides. Mas
cuidado com a avaliação, né, que vai levar muito tempo, porque eu sempre falo isso nos Tecnocasts sobre IAs. A gente tende a avaliar as coisas olhando o tempo linearmente, porque é o que a gente olha para o passado e pensa, levou 10 anos por smartphone, todo mundo tem em casa, 15 anos para consolidar o smartphone, né? E a tecnologia não funciona desse jeito, é exponencial. Então, como eu falei no último episódio, só faz 1 ano e meio que o GPT-4, o ChatGPT saiu, o GPT-4 saiu. Acho que o GPT-4 deve ter sido em janeiro, né? Então, nem 1 ano e meio do ChatGPT, desculpa. Então a gente tem que colocar na conta que a própria IA é uma tecnologia que acelera o desenvolvimento da IA. E mais do que isso, quantas empresas estão investindo quanta grana nesse tipo de tecnologia agora que o mundo inteiro viu o potencial dela? Então, por mais que eu tento não prestar atenção nisso de ela alucina, ela não dá certo, porque pra mim isso é uma coisa que vai ser resolvida, quem sabe, próximo ano já. Posso estar completamente errado, eu tô fazendo, óbvio, um chute aqui, né? Um cientista, engenheiro, ele pode ouvir o que eu tô falando e pensar, ele acha que é fácil, né? Mas... Vem aqui fazer então, bonzão. Né? Eu só acho que, enfim, a tecnologia evolui muito rápido, é exponencial de fato, sabe? Então, ontem a gente estava discutindo se esse negócio de GPT ia funcionar e se os jornalistas ia substituir os jornalistas. 1 ano, nem 2 anos depois, que a gente estava falando do GPT-2 ainda, GPT-3,5, a gente já tá vendo que, cara, isso aí consegue fazer 1 milhão de coisas. Mas ela alucina às vezes. Relaxa, tecnologia é uma coisa que logo já encontraram solução. O próprio Google, o que ele apresentou, ele usa uma camada lá que se chama RAG, R-A-G, que eu não vou saber explicar, óbvio, tecnicamente, mas basicamente é o que conecta o LLM com a Knowledge Base, Knowledge Graph do Google. O grafo de conhecimento, a base de conhecimento. E grafo de conhecimento são os vaults, né, os buckets, os cofres lá, de informação que o Google tem sobre tudo na internet em forma de triplas. Josué é homem, Tiago é branco, Torre Eiffel fica em Paris, saca? Umas coisas assim. Essas definições factuais. Então você pega um gerador de caracteres com esteroides, cria uma interface no meio que faz ele consultar o grafo de conhecimento para te dar as respostas. Mas ele ainda alucina. Isso, as pessoas já estão trabalhando nisso e tem muita empresa investindo bilhões nisso. Então a velocidade vai acelerar, a velocidade de desenvolvimento dessas tecnologias. Então por isso que eu não sou... Eu fui mais pessimista no episódio, sim, mas a gente já estava desde 2016 cozinhando esse momento no Tecnocast, saca? Falando de o dia que isso chegar é o dia que o negócio vai começar a deslanchar. Eu acho que é agora. E a gente foi pessimista em relação às consequências disso para muitos setores da sociedade, né? Não em relação ao desenvolvimento da tecnologia em si, né, cara? Sim. É da natureza da inteligência artificial, mas, assim, essa coisa do desenvolvimento exponencial, mas, cara, de modo geral, na história da humanidade, saltos tecnológicos tendem a ir diminuindo os intervalos entre eles. Isso. Quem assistiu até a série O Problema dos Três Corpos recentemente da Netflix até já deve ter visto, isso é uma parte interessante da trama. A humanidade tem essa capacidade, se a gente olha, os intervalos vão diminuindo. Então, existe um argumento a ser feito de que, cara, talvez esse problema da alucinação acabe ou então diminua a um ponto que talvez nem chame mais tanto atenção assim, né? Que é o que eu acho que é mais provável. Eu já vi também até o Sam Altman teorizando que talvez a gente nunca se livre totalmente disso. Mas o ponto é, se você conseguir criar um produto que vá ter um número muito pequeno de alucinações, isso já é talvez forte o suficiente e sólido o suficiente para aquele produto realmente impactar a vida das pessoas, pra gente poder confiar nos resultados que a gente vê. Então, eu também tendo a achar que é isso, assim, esses saltos estão acontecendo, estão rolando. Mas sobre esses saltos, eu acho importante esclarecer uma pergunta que fizeram, Ablon, que é sobre aquele laudo que você falou do seu médico lá, que você pediu pro ChatGPT ler. Ele alucinou ou ele acertou? O médico concordou? Ele acertou. Mas ali também a resposta já estava na frente, ele só interpretou aquilo e me deu a resposta em linguagem simples. Foi um prompt pro ChatGPT alucinar, acho que é mais difícil, sabe? Ele não tá criando nada, ele só tá traduzindo o jargão técnico. Então, deu certo ali. Mas assim, só pra complementar, eu queria comentar uma coisa que eu ouvi um podcast com o Demis Hassabis, que é o CEO da DeepMind. A DeepMind, pra quem não sabe, é uma empresa de
focada em inteligência artificial, ela desenvolveu o AlphaFold, por exemplo, que faz dobra proteínas lá, moléculas, para desenvolver cura de doenças e remédios, e é útil para várias coisas, né? Descobrir novos materiais. Isso, e inclusive saiu uma notícia, né, que eles conseguiram, não vou lembrar os números agora, mas descobriram materiais lá, não sei quantos, e eu só lembro da proporção. Tipo, descobriram uma série de materiais lá que pessoas demorariam não sei quantos anos para conseguir chegar naquilo, e a IA lá descobriu em menos de um mês, saca? Então é esse tipo de coisa que eu tô falando. O desenvolvimento vem nas costas do desenvolvimento. O que existe agora não é o melhor, mas ele é o suficiente para desenvolver coisas que a gente não conseguiria desenvolver sem essas ferramentas, saca? Então impulsiona, esse é o ponto. E o Demis até falou nesse podcast, acho que era do próprio Nilay, do The Verge, que o Nilay Patel pergunta pra ele quanto tempo até a AGI, a inteligência artificial geral, né? E o Demis fala assim, olha, há alguns anos se falaria em mais de 10 anos pro desenvolvimento, sei lá, depois de 2030, sei lá do que. Hoje em dia, do jeito que tá caminhando, eu já não acho tão fora da realidade você falar que antes de 2030 seja possível ter essa AGI funcionando. Ainda tem alguns desafios gigantes, e o problema é que o desenvolvimento ele não é também uma coisa linear. Você faz A, que leva a B, que leva a C. Às vezes você tem que fazer A, B, C, nenhum leva a lugar nenhum, aí você faz o D, o E, o F, G, e aí de repente um leva a alguma coisa que você volta lá no começo. Então assim, o desenvolvimento não é linear. E ele falou, é por isso que se chama pesquisa e ciência, saca? É assim que funciona, não é linear. Tentativa e erro. Mas enfim, essa questão da alucinação, tô dizendo, né? Como resolver isso? Tem várias tecnologias sendo desenvolvidas que podem ser uma melhor abordagem, outra pior. Uma às vezes funciona, mas não é eficiente, então não dá para colocar em produção, mas leva a uma outra ideia. E a própria IA generativa do jeito que tem hoje já tá no centro de tudo isso para ajudar nesse desenvolvimento. Então, enfim, eu acho que, sei lá, não sei se em 5 anos sai uma AGI, mas eu acho que em 5 anos a gente vai estar muito chocado com o que vai existir, se as empresas continuarem focadas nisso e não desistirem por algum motivo, seja lá qual for. O último comentário aqui de hoje é do Everton, ele deixou lá no Telegram. Ele disse o seguinte: o modelo não é antiético, Mobilon. As empresas sempre foram assim. Ele está aqui se referindo ao comentário do Mobilon sobre o Google ser antiético no uso ali do material espalhado pela web para alimentar a sua IA e colocar os resultados na cara do usuário e deixando os criadores de lado, né? O que importa é o dinheiro do acionista e o resto da humanidade é o mal necessário. Pensa no caso do cinema. Se depender da Disney, ela faz filme inteiro com IA, sem ator, roteirista, etc. E todo o dinheiro faturado vai para os acionistas. Eu acho que é o que vai acontecer no mundo das IAs. É um aumento da desigualdade social e da ignorância. Hoje você sabe que 2 mais 2 é igual a 4, mas uma geração educada por IA, se a IA disser que 2 mais 2 é igual a 5, ela vai aceitar, pois ela não aprendeu a ser crítica. Imagina o mundo daqui a 30 anos. Pessoas ignorantes, sem empregos, desocupadas, crentes em IAs. Torcer para eu estar errado. Mas como você disse uma vez, o progresso é imparável. Quer dizer, a gente achava que a gente era pessimista, mas aí o Everton, eu acho que ele tá levando a coisa para um outro nível, um pouco acima do nosso. Queria só comentar sobre essa parte do cinema. Eu não sei se concordo com toda a fala dele, mas essa parte do cinema aqui da Disney, fazer filme com IA e tal, essa eu vou dizer que eu não duvido nada que exista gente em estúdio achando isso maravilhoso, porque é um corte de custos inacreditável, né? Inclusive, parte dos motivos que levaram à greve de roteiristas e depois da greve de atores no ano passado tiveram a ver com isso, né? Com esses dois grupos queriam garantias de que basicamente não seriam prejudicados, por exemplo, no caso de roteiristas, com o uso de IA para dividir crédito, por exemplo, num filme. E no caso de atores tinha a ver também com o uso de suas imagens, né? Para ficarem ali gravadas e poderem ser utilizados por estúdios sem garantias de que eles seriam devidamente remunerados por isso. Então foi uma das últimas coisas a serem acordadas, né? Outras coisas já tinham sido tiradas do caminho, mas isso ficou sendo uma pedra no sapato quase que até o final. E aí, eventualmente, as partes conseguiram chegar a algum acordo e a greve acabou. Então, assim, eu não duvido que exista gente muito interessada nisso. Ainda mais depois desses novos demos que vimos aí do Sora, da OpenAI, ou então até do que o Google apresentou, né? Em termos de criação de vídeo a partir de prompt de texto. São coisas meio impressionantes. View, né? VEO, o nome da tecnologia.
tecnologia do Google. Isso, esse é do Google. Esse é do Google e da OpenAI é o Sora. A Sora, inclusive, a OpenAI já estava fazendo propaganda ali entre estúdios, tá fazendo reuniões ali para tentar vender tecnologia. A gente não usa computação gráfica para fazer o Schwarzenegger mais novo no Exterminador? Tem aplicações, entende? Tem. Bem. A questão é que nesse caso o Schwarzenegger também estava lá. Ele disse, ok, beleza. Sim. Mas é por isso que assim, eu tenho que ver o que tava de fato num contrato ali. Claro que eu concordo com os atores nesse caso, mas o que tava no contrato de fato, sabe, o que eu acho muito bizarro uma empresa chegar e colocar num contrato que, eu posso fazer um filme com a sua imagem e você nem vai estar no filme, nem vai receber. Não é possível, a legislação não permitiria isso, sabe? Mas eu não sei, eu entendo o ponto de vista do Everton, eu acho que essa descrença tem motivos, né, nas empresas. E muita gente também tem esse ponto de vista, o que importa é o dinheiro do acionista, né? Eu não sei lá, pra mim não é tão simples assim. Até porque a Disney é uma empresa extremamente pulverizada, né? Acho que 20% só da Disney que pertence a 3 grandes grupos. E o resto é pulverizado na bolsa por milhões e milhões de milhares ou milhões de pessoas, de acionistas que compram a Disney. Então, o que importa é o dinheiro do acionista é uma coisa tão do mal assim. Um fundo de pensão do seu pai, saca? Que tá lá investido em um pouquinho de Disney e dinheiro pro seu pai que trabalhou a vida inteira. Enfim, entende? O sistema é muito complexo pra gente ficar nessa dualidade de é uma empresa, é bilionária, logo sempre é ruim ou sempre é boa. Não, é tudo humano no final das contas e os humanos fazem coisas boas e ruins, sabe? Mas o ponto de ser antiético, Everton, é simplesmente pelo fato de não tem problema perseguir lucro e crescer remuneração e distribuir para o acionista. Esse é o meu ponto. Porque dinheiro, economia, não é um jogo de soma zero. Ao contrário do que a galera da internet fala. Não é de soma zero. O dinheiro se multiplica, de fato. E a gente pode ver isso historicamente como hoje, neste ponto da humanidade, apesar de existir tanta miséria e tanta desigualdade no mundo, é o ponto onde tem menos gente com fome, é o ponto onde tem as maiores médias salariais no mundo todo, enfim... É o ponto que tem menos miséria da história da humanidade. Isso é possível porque, sim, o dinheiro se multiplica. É uma dinâmica dos sistemas econômicos mundiais, tá? Enfim, então não tem problema em crescer a receita. Tem problema em crescer a receita às custas do trabalho de outra pessoa e essa pessoa não ser recompensada por isso. Esse é o ponto. E ali é uma relação bem clara, porque a LLM simplesmente extrai o texto dos sites que aparecem na busca e exibe esse texto para as pessoas reescrito, de forma que as pessoas não precisam nem clicar nos links. E isso gera prejuízo a quem gerou conteúdo, porque ele precisa da visualização para ser remunerado. Então, se o Google quer fazer isso, o mínimo é remunerar da onde ele está extraindo. Se a OpenAI quer fazer isso, é a mesma coisa, entende? Enfim, esse é o ponto. Acaba virando meio que um plágio, saca? Se fossem outros veículos se lançando aí e simplesmente pegando todos os textos do Tecnoblog e da internet e fazendo isso que o Google tá fazendo, a gente não ia falar que esse veículo tá fazendo plágio? É a mesma coisa. Inclusive fazem, só pra... Enfim, é um problema que existe, inclusive. Mas é isso, o Google já fechou o acordo com o Reddit, saiu hoje também que a OpenAI fechou um acordo com o Reddit para usar material ali e tal, e remunerar de alguma forma. Então, estamos esperando a proposta cair aqui na caixa de entrada do TB também, paga nós, irmão. O problema é esse, eles não vão ter como fazer um acordo individual com cada publisher do mundo. Nem os grandes. No máximo, os principais jornais, né? Mas não dá. Então, aí o que ele faz? Tem que ter um modelo que simplesmente distribua fragmentos ali da publicidade, sei lá, para quem apareceu, para quem foi destacado, saca? É complexo de se fazer, mas seria o mais correto. Não temos uma solução para isso, mas, enfim, aguardamos ideias. É isso. Comentários, vídeos, bora pra pauta? Bora lá. Em meados de abril rolou uma discussão no Twitter que chamou a nossa atenção. O tema era sobre o poder dos influenciadores de tecnologia lá nos Estados Unidos. Começou lá a discussão. E o contexto foi o seguinte: o youtuber, aquele Marques Brownlee, conhecido como MKBHD ou MKBHD em português, publicou o seu review do AI Pin,
ou como chamamos aqui, o AIPIN, que é aquele brochezinho com inteligência artificial, você coloca no seu peito, né, e ele consegue, teoricamente, fazer várias coisas ali. O título do vídeo já entregava o conteúdo, dizia que é o pior produto que eu já avaliei até o momento, o título literal. E lá ele foi bem direto, mostrou basicamente que o produto não conseguia fazer o que ele se propunha a fazer. Depois que o vídeo foi lançado, teve um empreendedor chamado Daniel Vassallo que tweetou que o review em questão era desagradável e quase antiético. O argumento dele é que no canal do MKBHD, que tem mais de 18 milhões de inscritos, uma avaliação como aquela poderia, entre aspas, matar um projeto em estágio inicial. Os tweets da discussão foram visualizados por centenas de milhares de vezes e o Marques chegou até a fazer um vídeo de resposta defendendo a avaliação do produto e a linguagem que ele utilizou nessa avaliação. E a mensagem do segundo vídeo foi basicamente que reviews ruins não matam empresas. Na verdade, produtos ruins que matam empresas. É uma afirmação bastante forte, né, Josué? E parece ter algum sentido por trás disso. Inclusive o Marques, ele não só fez esse vídeo, né, depois que começou esse burburinho, mas ele também respondeu diretamente ao cara no Twitter dizendo, olha, nós discordamos sobre qual é o trabalho. Tipo, eu tenho um trabalho e nós temos opiniões diferentes sobre o que esse trabalho é. Né? Então, basicamente, ele tá, na opinião do Marques, se expressar daquela forma que ele se expressou, bastante duro ali a respeito do IPIN, era uma obrigação de alguém na posição dele. Né? E a partir disso, né, essa é uma polêmica que ficou muito ali restrita a essa bolha, né, tech americana, mas a gente foi pensando algumas coisas a partir disso, né, foi nos dando algumas ideias, porque essa discussão pode ir longe, porque no fim das contas a gente está falando sobre a tal da responsabilidade de um criador ou de um influenciador, né, o que ele fala, como ele fala e, enfim, quais são as responsabilidades dele nesse contexto em que ele tem tanta influência. Afinal, a gente vive num contexto em que redes sociais e algoritmos potencializam muito as vozes das pessoas. Então, uma fala negativa pode, de fato, ter um impacto sobre uma empresa, um produto, alguma outra pessoa. Mas, ao mesmo tempo, como o próprio Marques ali se defendeu, quando a gente fala de avaliar coisas, né, fazer reviews, ou emitir qualquer tipo de parecer sobre o que quer que seja, que é o que muita gente faz, de fato, na internet, é importante que esse criador, que esse influenciador tenha liberdade, justamente para poder emitir essas opiniões com sinceridade, porque as pessoas querem isso, elas se identificam com isso. E é justamente assim que, né, você vai criando uma certa imagem, um diferencial e também uma autoridade que é sua para poder falar sobre determinados assuntos. Né? Então, essas duas coisas, a necessidade de liberdade e, ao mesmo tempo, a potencialização das redes sociais, dos sites de vídeo, dos algoritmos, enfim, gera essas tensões. Ainda mais se a gente, né, expande essa conversa para além só da tecnologia, né, Mobilon? A gente vê que, tipo, isso pode estar presente em diversos contextos, com diversos influenciadores que falam sobre coisas diferentes. Sim. E hoje em dia a gente não tá falando só de influenciadores, porque qualquer pessoa pode fazer um review. Esse review pode viralizar no Twitter, no Instagram. A gente já viu várias avaliações muito ruins, né? Mas até mesmo no Google. Quando você, por exemplo, vai num restaurante, você pode relatar a sua experiência ali nos comentários no perfil da empresa pelo Google e tem muita gente acessando o Google para ver, sei lá, um sabadão à noite, tô a fim de comer churrasco. Deixa eu ver o que tem de churrascaria aqui, não conheço nenhuma. Você bota no Google churrascaria, ele te mostra, né, o que tem aqui perto. Se você olha nas avaliações e tem alguma coisa relatando uma experiência muito ruim, você vai pensar 2 vezes antes de ir lá. E muitas vezes, por ser um restaurante, não tem essa natureza tecnológica, o pessoal nem sabe que existe este local. Eles só estão vendo o movimento reduzir, tem uma família ali que depende daquele salário, várias famílias às vezes, né, do estabelecimento. E por que eu tô citando isso? Beleza, se o restaurante é ruim, as pessoas têm o direito de saber, porque eu também não quero gastar meu suado dinheirinho num lugar que é ruim, né? Mas, e se você foi lá e, sei lá, você teve uma experiência ruim aquele dia, e geralmente é bom, né? Ou, enfim, sei lá, essas nuances, né? Antigamente, quando o poder das avaliações estava mais restrito à mídia, à imprensa, dá pra dizer que tinha algum critério, que tem algum filtro ali dentro da redação, no sentido de, você não vai falar desse jeito, isso aqui, um produto é muito ruim, tipo, nem vão perder tempo, deixa pra lá isso aqui, não vão avaliar, não sei que esteja fazendo muito sucesso, né? Hoje em dia não tem mais isso.
como todo mundo tem poder, isso é ótimo. Mas, ao mesmo tempo, será que as pessoas entendem o poder que elas foram, né, dadas ali, que elas receberam? Então, queria começar puxando de vocês sob essa ótica. Se vocês já se viram nessa situação de, pela internet, soltar uma rage aí de algum produto, de algum estabelecimento, ou até se já quiserem começar falando, né, qual foi o pior review que vocês fizeram na internet? Eu acho que o pior review que eu já pensei em fazer eu não fiz, porque foi de um hostel que eu tive a pior experiência de hospedagem da minha vida. E aí, quando eu saí de lá, a dona me mandou o link pra avaliar eles no Google Meu Negócio. Você tem certeza, e aí eu pensei, e eu falei, eu não vou fazer, porque eu li as outras avaliações. E eu vi que estavam destoando muito da experiência que eu tive lá. E aí eu pensei, eu vou acabar com o negócio deles se eu fizer essa avaliação. Então eu respirei, pensei uns dias e falei, não vou fazer, acho que a minha experiência da viagem foi outra. Eu fui com outra expectativa e deixei quieto. Mas se eu tivesse feito, teria sido com certeza o pior review da minha vida. Mas acho que me veio a subconsciente ali falando exatamente isso que você falou. Quanto que eu posso estar prejudicando alguém sem exatamente ter esse objetivo, né? Mas você não acha que dava pra você ter feito essa avaliação com essas ressalvas, fazer usando, de repente, um linguajar mais ameno, mas deixando claro que, ó, isso aqui não foi muito bacana, eu entendo que pode ter sido, né, as outras pessoas aqui não estão falando disso e tal. Eu pergunto porque teve um lugar que eu fiquei uma vez que o local era maravilhoso, uma das melhores viagens da minha vida, era no topo de uma montanha, uma casa super mansão, que eu tava com R$1.000 de crédito. Eu falei, galera, vamos torrar em algum lugar muito legal? E fomos pra lá, no final a gente pagou a diferença, ficou, sei lá, cabia 10 pessoas, a gente pagou mais R$1.000, né? Mas metade foi de graça. E, cara, a proprietária tava muito chata, acho que ela tava com muitos ciúmes, porque eles construíram aquele lugar pra eles, e a mulher era professora da USP, professora de artes da USP, então sabe aquela pessoa tudo cheio de... né, de manias, de sei lá do que, não, porque lá é um retiro. O estereótipo que ganhou pernas e saiu andando, né? É um retiro pra alma, e você pode ficar na lareira, não sei do que lá, e ver as estrelas, e lá você não quero saber de gente enchendo a cara, e sabe, começou a querer controlar o que a gente ia fazer. Eu falei, olha, moça, é o seguinte, é um grupo de amigos, a gente anda juntos tem pelo menos 10 anos, a gente já fez várias viagens, todas as viagens a gente toma o maior cuidado, limpa a casa, lava a louça, faz comida, é tudo muito certinho, mas o povo bebe. Não vou mentir, a gente vai chegar lá com bastante cerveja, o povo bebe, o povo vai cantar sertanejo, saca? É umas paradas assim. Porra, né? Você quer que eu chego lá com uma taça de Pinot Noir, cruzo as minhas pernas e fico avaliando a arte na parede? Não, porra, a gente vai beber, vai cantar. Coloca um jazz, cara. Coloca um jazz. Então, vai dar risada, né, meu? E ela ficou pegando no pé. Aí ela até começou a me ligar no caminho e tipo assim, Thiago, onde você tá? Eu falei, tô na estrada, tal, tô a caminho, tal. Você não deveria ter ido por esse lugar, você deveria ter pegado a saída tal e não sei do que lá. Eu falei, eu sei, mas eu prefiro ir por aqui, da minha casa aqui do interior é melhor, tal. Não, porque por aí você vai passar por não sei da onde, vai demorar meia hora a mais e não sei do que lá. E começou a me encher o saco, ela queria controlar o caminho que eu fazia pra chegar lá, saca? Enfim, no final eu deixei uma avaliação no Airbnb que eu falei, olha... inclusive ela falou que a gente não ia poder usar a churrasqueira, que isso tinha que pagar um valor à parte. E, cara, tava no anúncio, churrasqueira. Uhum. Aí foi um insulto pra pessoas. Ela explicou que era porque a grelha era argentina. Não. Dá trabalho limpar e piriri pororó. E eu falei, moça, Airbnb não funciona assim, sabe? Enfim, eu sei que a gente chegou lá, o marido dela era um velhinho gente boa, e o cara foi muito legal com a gente. Ele falou assim, imagina, usa o que vocês quiserem, fica à vontade. Se faltar comida, tem coisa na despensa, pode comer o que tem na despensa, sabe? Eu falei, gente, como acaba que com isso a é casar? casa. É yin-yang, saca? Como que são casados? Tipo... Aí ele falou assim, não, não precisa lavar a grelha não, terminou de usar, joga no tanque lá, depois a gente dá um jeito, eu lavo, né? Enfim, a mulher era toda paranoica, sabe, neurótica, e o velhinho de boaça, e foi um final de semana maravilhoso, só que eu falei, cara, eu vou deixar um review. E eu expliquei, falei, olha, o marido dela atende a gente maravilhosamente, o lugar é incrível, a melhor experiência que eu já tive, venham conhecer, vale a pena, né?
A única ressalva que eu faço é que eu achei que a fulana ficou microcontrolando demais, microgerenciando demais a nossa estadia, a nossa ida. Talvez ela, eu entendo, talvez ela tenha um pouco de ciúme, o lugar é realmente muito bonito e tal, e não sei o que já fizeram aqui, porém, calma lá, também não é bem assim, né? Mas eu deixei esse review honesto, mas sabe, sem estragar, assim, a reputação deles, acho. Acho que é isso, não fazer na hora da raiva, né? Esperar o sangue abaixar, esfriar e ficar mais tranquilo. Uhum. O problema de não fazer na hora da raiva é que eu geralmente esqueço de fazer depois. Então eu deixo passar muitas situações. Muitas. Mas geralmente quando é relacionado à comida e a Uber, ou 99, né, uma das empresas de transporte de carro, eu avalio, porque me tira muito do sério. Uber, quando eu falo Uber, pode ser 99 também, né? Geralmente o motorista, ele tá mexendo no celular, sabe, enquanto dirige, ou tá muito rápido e, sei lá, não tem o menor, sei lá, a preocupação com a pessoa que tá ali atrás. Isso me tira muito do sério. Então, geralmente, eu entro lá, avalio realmente, tipo, 1 estrela, o mínimo que der pra dar, e falo, né, o que aconteceu, descrevo a situação e tudo mais. E não tenho pena, porque aconteceu comigo e aquilo ali precisa, se eu falar e outras pessoas que estiverem passando por essa situação falarem, é mais seguro, né, pros passageiros. Sim. Mulher ainda, né, no Uber é foda. Mulher, exatamente, Então, Uber eu não deixo passar, assim, se tiver uma experiência ruim, eu geralmente avalio. E comida, porque geralmente quando você tá com fome, né, e a coisa dá errado, você fica muito revoltado. É horrível. Não consigo deixar passar, então eu geralmente avalio também, explico o que aconteceu. Acho que, assim, tem coisas até que são micro. Depois eu olho, assim, e eu falo, cara, não sei se eu precisava ter falado. Teve uma que eu reclamei, que foi de um molho, porque, assim, eu acho um absurdo eles cobrarem um potinho de molho. Eu acho um absurdo. Porque, tipo, o sanduíche você compra, você tá pedindo uma hamburgueria, e aí vem um potinho de molho que, sei lá, não dá nem pra molhar 3 batatas que já acabou. Aí R$3 por esse potinho de molho, que eu podia comprar um ketchup inteiro ali no mercadinho, mas enfim. E levar pra hamburgueria. Comprei o potinho. Entrar com ketchup. Que ketchup não, já trouxe o meu. Isso, eu pedindo delivery, pedindo iFood. E aí, beleza. Não veio o potinho, que eu paguei R$3 a mais pra ter o potinho. Eu falei, não é possível. Eu só paguei porque só tem essa forma de conseguir o molho, senão eu ia comer o sanduíche, tipo, sabe, seco. E aí não veio, aí eu reclamei. Cara, não é possível. Vocês cobram por isso e ainda não mandam se eu paguei. Então, assim, eu avalio nesses casos, assim, eu fico bem revoltada e com atraso também, às vezes demorar 1h30 pra chegar um pedido que tava estimado pra 20 minutos. E aí eu fico revoltada e eu avalio. Mas nesses casos de avaliação, né, quando a gente é usuário, assim, da plataforma, ou enfim, no Google, eu acho que é menos pior. Porque a gente é só mais um. Geralmente não tem nosso perfil ali, né? Tipo iFood. É o nosso nome e, se Deus quiser, as pessoas acreditam. Se não acreditam, e é mais um. Se tem um monte de gente reclamando, é um sinal de que aquele restaurante não é bom, né? Tem alguma coisa errada. Sim. Mas se sou só eu acho que não tem tanto peso, né? Eu acho que o pior é quando as pessoas, elas têm uma influência e aí a gente tá falando, por exemplo, eu tive essa experiência ruim, aí eu vou pro meu Instagram, digamos que eu tenha 50 mil seguidores. Aí eu vou falar pra 50 mil seguidores que a experiência que eu tive foi ruim, aí eu tento incentivar outras pessoas a falarem mal daquela empresa também, daquele serviço. Então eu acho que, assim, são níveis diferentes de poder de influência, dependendo de em que ambiente ali online você tá interagindo. Quando você é só um usuário, show, você é mais um. Quando você tá usando sua influência, seu poder de influência por causa da sua imagem, de alguma forma na rede social, né, e tudo mais, aí eu acho que é outra coisa. E como diria o tio Ben, né, pro Peter Parker, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, se você tem muita influência, se você tem muitos seguidores ali, aí você tem que ter um cuidado com o que você tá compartilhando com essas pessoas e o que você tá incitando, Eu concordo, acho que a gente pode destrinchar um pouquinho mais esse lado, porque realmente pega um pouco até no nosso trabalho aqui, né, como influencers, entre aspas, no TB, mas... só queria fazer uma ressalva, não necessariamente você é só mais um, principalmente porque, assim, eu sinto que eu acredito que existe um fator psicológico, a maioria que vai fazer um review, vai fazer porque odiou, e tipo, se eu só comi e tava de boa a minha comida, eu não fico entrando pra fazer review, porque é o normal, né, é o esperado, a não ser que, cara, eu tenha tido uma experiência de outro mundo, aquele sanduíche, sabe, das galáxias, assim, que explodiu na minha boca e nunca vi
isso na minha vida, eu preciso falar isso pra alguém. Mas pra você sentir essa energia positiva, na mesma intensidade que você sente a frustração quando, cara, pedi adicional de bacon e não veio adicional de bacon no lanche, saca? Comer lanche sem bacon não tem graça. O ódio cresce muito mais rápido, então eu digo que as chances da pessoa fazer a avaliação são muito maiores, o que tende também a puxar a média do restaurante pra baixo, saca? De modo geral, eu tendo a perceber isso também, assim, e isso em qualquer âmbito que a gente esteja falando, assim, experiências negativas tendem a inspirar reviews, avaliações, muito mais do que as experiências positivas. É engraçado que quando a gente começou a conversar sobre esse tema e tal, a primeira coisa que começou a voltar pra minha cabeça era nos meus tempos de blogueiro, TM. Lembra que existia blog e tal? As pessoas falavam, escreviam em blogs e faziam posts, você recebia um aviso quando tinha um post novo, etc. Então, a internet já foi assim. Putz, durante um tempinho ali, entre 2010 e 2012, eu tive um blog com resenha de livros. E naquela época já tinha gente que já se destacava bastante nesse âmbito e tinha se tornado de fato grande e importante, assim, tipo, a opinião dessas pessoas contava, valia, né? Ainda mais porque, enfim, talvez por ter uma audiência menor, a palavra de algumas pessoas ecoava mais, assim, né? Então, as pessoas que eram influentes nessa bolha eram muito influentes. Então, só que ao mesmo tempo eram como muitas vezes eram autores brasileiros que eram lidos, as pessoas se conheciam, então ficavam uns climões meio bizarros, porque, pô, você falou mal do meu livro, sacou? Então, tipo, várias panelinhas e várias intrigas rolavam nessa época, assim. Eu me lembro, é engraçado, assim, eu não tinha uma grande audiência, nada do tipo, mas eu lembro da minha hesitação quando não gostava de alguma coisa e, tipo, eu queria escrever sobre aquilo, mas muitas vezes eu me tolhia um pouco justamente porque eu sabia que podia dar uma dor de cabeça, ou porque, sei lá, tipo, ficar essa coisa, tipo, vai ficar chatão pra pessoa, a pessoa já se esforçou pra escrever esse livro e é mal difícil e, putz, eu vou falar mal e a pessoa, saca, você fica com esse peso dentro de você. Você quer ajudar, né, mas... Ou então, pelo menos, não atrapalhar. Então, tipo, muitas vezes... acho que foi daí que eu comecei a desenvolver essa minha linguagem muito, muito particular, sabe, Mobilão? Comecei a usar palavras mais difíceis, assim, pra dar aquela... né? Pra não parecer que eu tava esculachando muito. Você é tipo aquele crítico do Ratatouille, né? O cara que vai fazer o review da comida lá. Algo assim, acho que esse traço de personalidade começou a surgir nessa época justamente para não ser tão pesado assim nas resenhas. E eu acho que tem isso, assim, para mim quando eu lembro, justamente quando era alguém que não era muito grande, eu tinha mais esse critério, assim, putz, vou ser menos duro do que eu poderia ser, do que eu realmente tô sentindo. Mas, e eu acho que isso é um ponto interessante, quando era um livro estrangeiro de uma editora grande, aí eu não tinha medo nenhum, irmão. Aí, tipo, best-seller do New York Times, não sei o que, tipo, irmão, isso aqui é uma bosta, e daí pra baixo. Aí não tinha pena, entendeu? E aí acho que a gente tem um pouco disso também, a gente olhar um pouco quem vai ser o alvo dessa crítica, dessa avaliação, desse review, seja o que for. E aí, pelo menos no meu caso, eu tendo assim, putz, se for um restaurante grande, sabe, que muita gente, etc., eu acho que eu tenho menos pena, assim. Se for um lugar pequeno, aí rola aquela hesitação, sabe? Comigo costuma ser assim. Eu puxei esse lado de restaurantes nessa história sobre avaliação, porque quando eu e o José a gente estava conversando, né, sobre a possibilidade dessa pauta, a gente sempre tenta fazer o trabalho de entender os dois lados da história. É parte do nosso trabalho aqui como um jornalista. Eu não sou um jornalista por formação, né, mas é parte da minha função diária aqui no TB. Então, tentar entender se o cara poderia ter algum ponto de razão na colocação que ele fez contra o Marquês. E aí a conclusão que eu cheguei é que isso faz sentido em alguns casos. Por exemplo, para continuar de restaurantes, na rua de baixo do escritório do TB lá em São Paulo, tinha 2 restaurantes. Um era no formato de um castelo, a gente chamava de castelinho, e do lado era uma casinha que eles arrancaram todas as portas, mas era uma casinha ainda, que foram colocando nas salas, assim, as mesas, e no meio da sala maior ali, onde acho que provavelmente era a sala de jantar, né, colocaram o buffet, e era mais barato que o castelinho. A gente ia quase todos os dias na casinha, porque era um sabor maravilhoso de comida caseira. A gente fez amizade com o pessoal da casinha. Quando o cara que atendia a gente lá, ele amava a tecnologia, e o dia que ele descobriu quem a gente era, ele não parou de toda vez vir perguntar, e tal aparelho vocês já testaram? Nossa, eu sigo vocês, eu assisto vocês, né? E beleza, ficou nisso, é uma amizade. Isso foi 2012 a 2015 quase. Voltei pra Americana, a gente vendeu o escritório e tal, né? E aí em 2019...
eu tava passando ali com a minha namorada na época, eu falei assim, puta, mó fome, vamos almoçar? Ah, vamos, tá? Eu falei, vamos, eu sei um lugar bom, vamos lá, né? Que você não enchia num shopping, não. Eu falei, vamos ali. Chegamos lá, tal, eu falei, nossa, que saudade. A hora que eu entrei, o cara já olhou e falou assim, oi, e aí, meu, como é que você tá? Caraca, quanto tempo, onde você tá? Aí chamou a mulher lá, olha quem tá aqui, nossa, tal, né? E aí, tudo bem com vocês, tal, né? E o japonês, tá pra onde, né? O Riga, né, que almoçava lá. E o japonês, o que ele tá fazendo? Ah, que legal, não, tamo tocando ainda, tá? Ah, eu acompanho lá, verdade, tal. Enfim, sentamos, pegamos comida lá. E, cara, a comida tava muito ruim, o bife tava duro, o buffet tava vazio, saca? Nossa, horrível, assim. E ele veio na mesa conversar de alguma traquinagem que ele tava fazendo lá com tecnologia, né? E falou assim, cara, hoje tá difícil aqui, né? Não sei do que lá, tal. Eu falei, o que tá rolando? Eu vi que não tinha tanta comida, né? O que tá acontecendo? Ah, não, é que a cozinheira tá de férias. E aí a mocinha que tá substituindo não tá dando conta de fazer os pratos, tal, né? Pra mim foi extremamente, assim, frustrante, porque eu tava morrendo de saudade daquela comida, fazia, sei lá, 5 anos que eu não comia, e depois daquilo eles fecharam, na pandemia eles faliram, então eu nunca mais vou comer a comida da casinha, saca? Que triste, eu achei que ia ter um final feliz a história, não Era tem. restaurante Ima, o nome lá, perto da Rua de Baixo da Vergueira, em São Paulo. Aí o gancho é pra falar que se eu fosse uma pessoa que nunca comeu naquele restaurante, eu provavelmente iria no Google e ia fazer um review horrível. Porque o garçom não ia chegar pra mim e falar assim, perdão, a cozinheira tá de férias, parará. Eu ainda tô no meu direito, porque eu gastei dinheiro naquele produto e a qualidade não tava boa, né? Mas, enfim, eu poderia fazer um review muito revoltado e aquilo ia influenciar as opiniões de futuros clientes, né? Então foi meio que esse lado que eu pensei quando pensei no caso do Marquês. Mas ali, de fato, parece que tem mais a ver com um produto que não tá pronto, né? Um produto que não entrega o que promete mesmo. Esse exemplo do restaurante, eu fico pensando muito no movimento que existe no Twitter hoje, não só com restaurantes, mas acho que com qualquer coisa, com lojas de roupa, com produtos artesanais, dos filhos, dos sobrinhos publicarem, olha, minha mãe abriu esse negócio aqui, ela tá começando e, poxa, não tá vendendo nada. E aí quando você vê o tweet tem 1 milhão de views, a mãe vendeu o estoque inteiro de crochê, às vezes, e virou um sucesso. Então, acho que hoje em dia a gente tá num momento que se divide um pouco entre os influenciadores, e aí acho que tem uma questão que seria até legal a gente comentar dos public posts, então, das avaliações que não são muito bem avaliações, sim. E o outro lado que é o público geral. Então, o pessoal que tá ali experimentando. Um dia desses, um menino tava lavando a roupa, foi no mercado pra comprar sabão, comprou um sabão diferente que viu lá na prateleira, não vou citar nomes porque não estamos recebendo, mas ele tweetou, falou, gente, isso aqui deixou todas as minhas roupas muito brancas. E foi rolando. Eu tirei print, mandei pra minha mãe falou, vou comprar. Depois ela foi e comprou, falou, nossa, Bela, realmente incrível. Mas 3 semanas depois que a marca viu o tweet do menino e mandou um kit pra ele, patrocinou o tweet dele e tudo mais. Então, acho que hoje em dia as avaliações, elas se dividem um pouco e o formato e como que as pessoas recebem esse tipo de avaliação também. Eu acho que as pessoas, elas, é como se elas soubessem o poder que tem, sabe? Tem essa questão. E elas tiram proveito disso, né? Então, se alguma coisa deu errado, elas vão para as redes sociais pra tentar tirar um proveito. Às vezes não é nem, eu quero receber um kit. Não, eu quero que meu problema seja resolvido. No saque da empresa, ninguém resolveu. Então, eu vou na rede social reclamar. Vamos ver se com mais gente ali curtindo, né, tendo uma repercussão ruim, vai resolver. Então, acho que quando a gente fala de galera em geral, né, tipo, usuários de redes sociais que não são famosos, enfim, eles tentam usar dessa forma, né, do tipo assim, vou entrar aqui, vamos ver se eu consigo gerar algum engajamento e vamos ver se a marca me nota. Então, acho que assim, as empresas, elas têm também que ter um certo cuidado aí na hora de atender o cliente na própria plataforma dela, né? Muitas vezes o cliente que vai reclamar na rede social, ele não conseguiu um atendimento correto no saque. Por isso que ele tem que ir pra lá. Acho que é muito difícil você ver a pessoa que nem reclamou, nem tentou, né,
que o serviço atendesse ela e já foi reclamar. Acho que deve existir a galera que quer Sim. gerar ali o atrito, Uhum. né? Mas geralmente não, você vai pra lá porque, caraca, eu tentei, ninguém me atendeu. Já aconteceu comigo também, né? Tipo, serviços de operadora, banco digital, que às vezes você não consegue um atendimento, você precisa ir reclamar pra ver se lá eles Aí atendem. eles vêm atrás, Algumas né, pra atender. algumas empresas ainda falam assim, te mandei uma DM pra resolver. Isso já aconteceu comigo com a Light, que é a fornecedora de energia aqui no Rio, né? Eu não conseguia marcar de jeito nenhum a instalação de um apartamento antigo que eu morava. A instalação de luz que eu tinha acabado de alugar e precisava ligar. E aí eu mandava, era recém-acabada a pandemia, né? E eu não conseguia atendimento com eles de jeito nenhum. Foi eu colocar no Twitter que eles me atenderam pelo Twitter mesmo, né? Pela DM do Twitter. Por lá eu mandei meu documento, por lá eles abriram o chamado e lá eles resolveram. Então, assim, deu certo, né? Meu Twitter quase não tem nem mil seguidores, né? Eu não sou muito seguida. Mas ainda assim, eles monitoram isso, muitas empresas monitoram. O serviço de monitoramento deles, né? Isso, porque já sabem que pode dar algo ruim. Eles eles estão preparados, né, para aquilo que pode acontecer. Então tem essa questão. Agora, no caso do Marques Brownlee, eu não sei, eu fico pensando, ele é um influenciador, ele é um criador de conteúdo, ele é um reviewer, né? Por natureza, é diferente da pessoa que só vai reclamar, né? Então, assim, esse é o trabalho dele. Então, assim, ele precisa falar realmente o que ele achou, é aquilo, né? E outra, a empresa, o Aipim, tá tentando vender um produto por $700. Ele botou isso muito, né? Falou isso muito no início do review. Cara, ele tá tentando vender isso por $700. Mais uma assinatura. É um produto que é mais uma assinatura, exatamente. Ainda riu, falou assim, cara, $700 e uma assinatura de $26. Você não pode usar o seu chip de celular, a sua conta. É outra conta, ele não conecta com o seu celular. Assim, então você é obrigado a pagar os 700 mais assinatura, acho que de $20, né? Pra manter 20 e pouquinhos, ó. o plano de dados. Sim, e aí, pô, nesse meio, aí, beleza, já é um serviço, produto caríssimo, e aí não tá pronto. Ele precisa dizer isso realmente, tipo, não tá pronto. Aí o cara falou, mas assim você acaba com um projeto que tá iniciando. Cara, se é um projeto, então não cobra $700 pra vender esse projeto pro público final. Se é um projeto, apresenta na CS e acabou. Uhum. Quando tiver pronto pra vender, você vende, sabe? Então eu acho que eu acho que o Brownlee não exagerou. Acho que ele falou o que é. Tá ligado? Ele realmente falou, isso aqui, ele até ficou bem entusiasmado com as possibilidades. Eu vi o vídeo, né? Ele mostra assim, que legal isso aqui. Aí ele mostra também o delay que tem, né, no produto. O produto não tá acabado ainda, demora muito pra a assistente responder o que ele pede. Então ele mostra tudo ali na íntegra, né? E aí ele fala, bom, não é o pior produto, porque como produto realmente pode ser um projeto sensacional e vai ficar legal no futuro, show, maneiro, mas pra vender isso por $700 mais uma assinatura? Eu acho que ele consegue justificar o título que ele deu. Isso eu achei o mais legal do vídeo. A hora que o Aipim você coloca na roupa, então na altura do peito, ele vai dirigir e simplesmente o cinto de segurança fica ali na altura do aparelho. Então acho que ele justifica cada ponto de crítica que ele faz. Então eu também não achei um review tão forte assim quanto o comentário do Daniel Vassallo deu a parecer. E além disso, assim, essa que é a parte que eu achei mais curiosa dessa situação em específico. Ele chega a elogiar o produto. Ele passa o começo do vídeo e fala, isso aqui, pensando só na arquitetura disso aqui, no desenvolvimento, cara, empacotar tanta coisa diferente nesse espacinho aqui é realmente impressionante. Isto posto, ele não funciona por causa disso. Então, tipo, acho que o cara ficou um pouco chocado com o palavreado que ele usou, tipo, isso aqui é o pior produto que eu já avaliei até o momento, sendo que, tipo, o vídeo em si tem mais de 20 minutos, ou mais que isso, enfim. Então, tipo, ele gastou um tempo explicando o que ele quis dizer com isso, mas talvez o cara até esteja pensando, putz, quem vai assistir isso tudo? As pessoas vão ver só a thumb e vão parar só aí, né? Então, talvez essa tenha sido a pira do cara. Mas aí, enfim, tipo, também não é trabalho do avaliador, né? Tipo, ficar prevendo como as pessoas vão reagir ao que ele tá fazendo. O trabalho dele, no caso do Marques, de outros influenciadores de tecnologia, do que quer que seja, sabe? Pessoas que falam sobre filmes, livros, o que quer que for, qualquer tipo de produto sendo avaliado, é ser o mais honesto possível e apresentar argumentos. Tipo, se você tá dizendo isso aqui é ruim, me mostra por que é ruim, me apresenta um argumento. É a mesma coisa quando ele fez o review do R1, né? Que é o outro desses aparelhinhos de inteligência artificial. O título era Barely Reviewable. Tipo assim, isso aqui mal
mal dá pra fazer review disso aqui, porque tá tão beta, é um negócio tão beta, que eu mal tenho meios de emitir uma opinião, de fato, sobre esse produto. E, de novo, 20 minutos explicando o que ele quis dizer com isso. Então, sim, por um lado, as pessoas tendem a parar na thumbnail que é muito polêmica, talvez. Por outro lado, tipo, a pessoa que tá fazendo o review tem que se preocupar com cada detalhe da experiência de todo mundo, tipo, não tem como, sabe? Não dá pra prever tudo nos mínimos detalhes. O trabalho da pessoa é o trabalho da pessoa. E aí, tipo, como as pessoas vão receber, aí são outros 500 que não tá nas mãos do avaliador. É difícil achar esse meio termo, né? Você não fazer aquela avaliação horrível só pra chocar e chamar atenção, mas ao mesmo tempo não fazer trabalho de assessoria de imprensa, saca? E isso é muito difícil de equilibrar no nosso meio, porque é difícil ser moderado. Por exemplo, a outra época do Tecnoblog, né, outro time também, não tô falando isso pra culpar ninguém, né, mas só pra entenderem tipos de cuidado que a gente tem. A gente começou a fazer uns vídeos de review e o pessoal quis uma liberdade criativa ali para testar umas coisas diferentes de linguagem visual, de sonorização, de filmagem e tal. Eu falei, manda bala, testa aí e aí eu faço a revisão e a gente vê o que dá para aproveitar, ou se ficou legal, enfim. Cara, o time mandou um review que, assim, visualmente estava maravilhoso de lindo. As cenas, o som, a edição, tava um puta trabalho. Só que parecia um review? Não, parecia uma propaganda do produto, sabe? E era um review. Então eu precisei voltar e falei assim, gente, ó, abaixa bastante esse note que vocês estão colocando Porque, cara, é um review. A gente não tá divulgando esse produto, saca? A gente não pode colocar esse produto nesse pedestal, assim, visualmente, mesmo que a gente não esteja falando isso, vai passar essa mensagem. E não é o nosso trabalho aqui, né? E o povo ficou meio frustrado, porque, óbvio, eles querem colocar todo o talento que eles têm, né, no trabalho deles, mas esse talento estava transmitindo uma mensagem que não era a mais apropriada para esse tipo de conteúdo. Em outro caso, também teve uma empresa chinesa que ia lançar celulares no Brasil e fecharam uma campanha para lançar o aparelho no Tecnoblog. E o cara estava tão empolgado que eles pegaram o carro e vieram até aqui Americana, na época a gente tinha um escritório da Tecnostore, né, com o estoque e tal, para me mostrar o aparelho e todos os gadgets que vinham junto com o aparelho, acessórios que vinham junto, teclado, um monte de coisa. O cara chegou lá no escritório e, nossa, mostrando, empolgado, que esse aparelho é revolucionário, sei o que lá, beleza, vamos fazer a análise aqui, só que a gente já fala, patrocinado a gente não faz review, é um hands-on, ou seja, eu vou apresentar o produto, eu não vou opinar sobre ele. E eu vou falar, esse produto tem isso, isso e isso, eu não vou falar se é bom ou se é ruim e vai estar uma nota lá patrocinado. Não, beleza. Aí eu tinha, sei lá, era pra postar segunda, isso era uma quarta, foi tudo de última hora, como sempre. E aí, quando eu comecei a fazer os testes, que eu ia fui fazer a filmagem, o negócio não funcionava, o negócio só dava pau. Nossa, eu sei que, sei lá, era sexta-feira à noite, eu liguei pra moça da agência que representa o TB. Eu falei, não vai rolar. É muito ruim isso aqui, não funciona do jeito que eles estão falando, não vou assinar isso aqui, não vai rolar. Ah, Mobilon, de boa, fica de boa que a gente lida aqui com o cliente, vai dar tudo certo. Aí mandei pelo correio e devolvi. Mas tem muito veículo, jornalista até, ou influenciador, e a gente vê isso bastante nos eventos, que por ser convidado para o evento ou por receber os produtos para análise, sente que precisa retribuir a marca, porque isso é um reconhecimento do profissional. Ele pensa como profissional, não como empresa, né? Tipo, eu estou começando a fazer sucesso com as marcas, elas me reconhecem, logo eu tenho que manter esse status. E aí a pessoa fica fazendo conteúdo, vídeo e um monte de coisa, sabe? Divulgando a marca. E eu acho que isso aí também vai para aquele outro lado de virar um pouquinho assessor de imprensa para fazer essa relação com a marca, saca? Enfim, eu acho que não pega muito bem também pro jornalista. Não, mas isso é, assim, também incentivado pelas próprias marcas, né? Marca tem uma dificuldade de entender a diferença entre influenciador e jornalista. Quando você vai em evento e você tá nesses ambientes, assim, e até quando você vê esses vídeos, né, que saem, você vê
bem isso, né? Que muitas vezes se trata um jornalista como se fosse um influencer. E existem tantas nuances nisso, né? De diferença, enfim. Às vezes tem um roteirinho quando você viaja de coisas que você... eles sugerem que você faça, né? Em prol da marca e tudo mais. Quando você é jornalista, isso não faz muito sentido. Mas é só uma sugestão, Ana. É uma sugestão. Mas existe aquela pressão psicológica, né? Então Eu vou você deixar fica... essa sugestão bem aqui, vou ficar te olhando enquanto você lê, tá bom? Exatamente. Mas é só uma sugestão. Então, assim, talvez você não seja chamado de novo se você Exato. não Só uma sugestão. seguir essa sugestão. Né? Então, tem essa questão. Eu acho que, assim, esse poder do influenciador, isso é uma coisa que na última década se consolidou bizarramente, né? Hoje em dia, a gente tem muita gente que com esse poder de influência, às vezes, maior do que do jornalista, maior do que do especialista, né? Porque eu gosto muito de pensar nos guidelines que o Google tem pra ranquear review e ranquear não, né? É um dos fatores que influenciam, que é o EAT, que agora é EEAT. E ali tem 4 coisinhas que as pessoas confundem muito, mas que são coisas diferentes. Experiência, expertise, autoridade e confiabilidade, né? E aí, quando a gente pensa em cada uma dessas coisas, quando a gente vai falar de um influenciador, você tem a impressão de que ele tem tudo aquilo reunido, né? Mas muitas vezes ele não tem a expertise, muitas vezes ele não é uma autoridade naquele assunto, ou seja, ele não é uma coisa... ele não tem essa autoridade de forma oficial, mas ele acaba sendo confiável pelo público dele, pela base, por outros N motivos. Porque é um cantor famoso, porque é uma pessoa que eu acompanho. E aí ele vira um super influenciador sem ter tudo aquilo. Às vezes ele tem a experiência, beleza. Tem um caso que eu tava comentando com o Josué, da Olivia Rodrigo. A Olivia Rodrigo, cantora, né, da geração Z aí, ela... Enfim, a galera conhece. Essa aí. Não sei quem é e com esse exemplo, pior ainda, não entendi nada. Não, essa música aí até teve um processo por plágio da Misery Business do Paramore. Ela meio que pegou o sample dessa música da Misery Business. Ela pegou mesmo? E usou nessa música. Pegou. Inclusive, os direitos vão pros compositores, que é o Josh Farrell e a Hayley. Agora é acreditada como com alguma coisa, Coautoria? né? Coautoria, Coautoria. Coautoria, sim. Porque eles são os donos dos samples, né, da música. Enfim, aí, essa menina, a Olivia Rodrigo... Não me matem, fãs da Olivia Rodrigo, porque eu falei acho que não vai ter ninguém aqui, não. Espero que não. Não é bem o público, acho, do TV. Então, assim, essa menina, ela tem um cabelão, né, grandão e muito bem hidratado, bonitão e tal. E todo mundo queria saber, todo mundo fala que é o cabelo da indústria, né? Tipo, que cabelo lindo, maravilhoso essa menina. Só que ela é uma cantora, né? Ela é uma artista pop. Ela não é uma cabeleireira, ela não é uma esteticista, ela não é, né, voltada a nada pra isso. Trabalha com cosméticos, nada disso. E ela, uma entrevista, perguntaram qual é o shampoo que você usa. Aí ela falou o nome do shampoo, que eu não lembro mais, uma marca gringa lá, que era, acho que é tipo, Good Hair Day, alguma coisa assim. E aí todo mundo foi atrás, os fãs, a massa foi atrás desse produto e esgotou em todas as lojas o produto, né? Sendo que, provavelmente não é a única coisa que ela usa no cabelo, né? Ela tem ali milhões de tratamentos que ela faz naquele cabelo, tem um profissional né? que que cuida. Outros fazem por ela e ela não sabe nem o que tá acontecendo. Provavelmente. Então, ela tem a experiência, ela usou aquilo, ela usa no cabelo dela, mas a autoridade não é dela, provavelmente é do cara que tratou o cabelo dela e tudo mais. E aí, plot twist. Depois que todos os produtos esgotaram das prateleiras, o cabeleireiro dela falou, né, se pronunciou ali, dizendo que não era esse shampoo. Ela errou o nome do shampoo. Então não era o Good Hair Day, era tipo Perfect Hair Day, era um nome parecido, mas não era aquele. Então ela esgotou um produto errado, né? Tipo, deu uma publicidade enorme ali pra uma marca que não era. Fez o ano. Sim! Aí o cara falou, não é esse que ela usa, na verdade é outro. E aí, quem é que tinha autoridade ali no caso? Era esse cara, né? O cabeleireiro, ele que fazia o tratamento, ele que sabia qual era o produto certo, e ele que fez ali, retificou a informação. Mas pensa isso foi no nível, tipo, cosmético, shampoo de cabelo. Agora, pensa isso em outras coisas, né? Tipo, coisas que vão pro lado da saúde, coisas que, né, às vezes as pessoas falam de tratamentos que fazem pra emagrecer os influenciadores. E, cara, ele não é especialista nisso. Ele tem a experiência porque ele fez, mas isso não faz dele um especialista. Isso não faz dele expert em nada. E tipo assim, beleza,
estão confiando nele porque ele é legal em uma outra área, mas naquilo ele não tem, né, o domínio. Então é muito complicado, né, esse poder todo na mão de alguém que não tem muita responsabilidade na hora de E usar. a autoridade é uma parada que você constrói, mas não basta você ter aquela expertise, você tem que ser reconhecido como aquilo, né? Então, sei lá, que nem a influenciadora de beleza, que recebe os produtos top de linha de celular e posta lá que, esse é o melhor celular que eu já usei, ele é incrível, parará. Mas pra ela não sabe a diferença de banana e maçã, sabe? É só um aparelho caro e beleza, eu tô usando aqui porque eu ganhei, né? Ou às vezes tá sendo paga por isso. Então, não tô dizendo que tem algo de errado, assim, necessariamente, mas só no sentido de exemplificar o que seria autoridade. Ou, tipo, eu, Mobilon, fazer review de shampoo, saca? De, sei lá, skincare, que produtos que você usa, sei lá, bicho, sabe? Você nem quer isso direito. Eu recentemente discuti com um amigo meu por causa disso que a Ana falou, por produtos de saúde. Ele é do mundo da corrida, em um Tecnocast, acho que foi o episódio que a gente falou de TikTok, eu já comentei disso, do mundo da corrida, de como que as coisas não estão indo por um caminho muito saudável. Esse amigo, ele tá se tornando um influenciador de médio porte ali, a gente pode dizer, na categoria de corrida, e ele começou a divulgar os gel de carboidrato. E esse gel de carboidrato normalmente é feito para correr longas distâncias, tudo mais. E ele tava divulgando pra correr 3 km, 5 km. Eu, como amiga, cheguei pra ele e falei: você não tá sendo irresponsável? E aí ele, como assim, tô sendo irresponsável? Aí é aquela amiga que fala, tá ligado? Chata, exatamente. E aí, eu falei pra ele, eu sou uma pessoa que eu tive pedra no rim muito cedo, porque, enfim, comia todos os tipos de besteiras possíveis. Aí você tomou urina e resolveu. Pra quem não entender a referência, escute o episódio do Google I.O. Mas eu falei pra ele, olha, isso aqui que você tá indicando pode dar pedra no rim, pode gerar 1000 coisas. Ele, não, mas eu tomo e só tem pedra no rim quem se hidrata. Foi quase uma inteligência artificial, assim. E aí eu achei muito absurdo. A gente até parou um pouco de se falar, ele não gostou do que eu falei, eu não gostei das respostas dele. E eu acho que toca exatamente nesse ponto de ele só tá promovendo porque a marca foi lá e mandou pra ele. Às vezes ele nem tá recebendo dinheiro por isso. Dinheiro. Às vezes não, às vezes recebe o produto em troca de uma publicação. Então, você economiza o dinheiro que gastaria do produto e faz a publicação. Então, eu vejo muito disso, eu como consumo todos os tipos de redes, de muitos assuntos, acho que é um lado muito complicado que a gente entra de avaliação. E ontem a Karen Jones, que é uma skatista, uma artista, ela publicou sobre isso, que ela, como agora influenciadora, ela percebe que várias influenciadoras não colocam o public post nas publicações que fazem. Então, elas chegam e falam, olha, ganhei aqui esse celular, nossa, incrível, o melhor celular que eu já vi. É uma publicidade, ela tá ganhando dinheiro com aquilo. Só que não tem o public post indicando ali na publicação. E a Karen falou, eu vou começar a denunciar, porque eu coloco em todos os meus. Por que a outra pessoa tá ganhando em cima disso e ela não tem autoridade nenhuma? Então, acho que é uma outra área da avaliação que a gente tem que refletir bastante ainda. Eu acho que as empresas passando a perceber em algum momento o novo parâmetro de autoridade que as pessoas estavam percebendo não era necessariamente uma demonstração de conhecimento e experiência e realmente de saber e entender de um determinado produto ou coisa e demonstrar isso com argumentos e linguagem, etc. Mas é talvez uma forma de provocar uma identificação num público. Eu falei do exemplo dos blogs lá atrás, dos blogs de resenha de livro, e inclusive esse foi tema do meu TCC na época, em 2014, quando eu me formei. Chegou num ponto em que, as editoras perceberam que as pessoas estão lendo mais por causa disso. O que elas vão fazer? A gente mandava o livro pro crítico do caderno literário, no Globo, sei lá. Vou mandar pro blogueiro também. Beleza? Não tem nenhum problema nisso. Absolutamente nenhum. Zero. Desde que a empresa entenda, a editora no caso, que você mandou um livro, só que a pessoa que recebeu não tem compromisso nenhum de dizer que gostou. Só que começou a rolar essa coisa. As pessoas não recebiam dinheiro, mas por estarem sendo reconhecidas como alguma coisa, algum tipo de autoridade, passavam a querer fazer essa média. E aí começou a virar uma coisa que gerou um burburinho entre quem consumia, quem lia esses blogs, porque ficava claro, era uma resenha que não dizia nada.
Era uma resenha que tentava, de todas as maneiras, não expressar nenhuma opinião positiva ou negativa sobre aquele livro. Porque no final das contas o que valia era você continuar recebendo os livros, porque recebendo os livros você continuava se provando como uma autoridade naquele meio, né? E de onde vinha essa autoridade? Acho que isso é um ponto interessante. Vinha disso de você se colocar como uma pessoa próxima daquele que é o seu público. Então, se no caderno literário o crítico escreveu de uma maneira muito afetada, com palavreado difícil e utilizando referências de literatura que você não entendia, o blogueiro escreve de uma maneira simples. Você entende em poucos parágrafos o que ele quer dizer. É fácil entender o cara. Ele se parece com você, sabe? Então, eu acho que é isso que foi sendo construído como autoridade. Acho que tá errado. Autoridade é outra coisa. Isso é identificação. É de uma outra natureza. E também não tem nenhum problema nisso em si. Só que eu acho que é isso que acabou sendo construído como autoridade. Essa pessoa consegue alcançar um público que se identifica com ele, que acha que o que ele fala é legal, consegue entendê-lo. E hoje em dia, se a gente chega numa livraria, a gente só vê os livros indicados pelos booktalkers, né? E isso é muito interessante. Exatamente. Você entra em livraria hoje, algumas em São Paulo que eu já vi, tipo assim, ó, bombom no TikTok, tá lá a plaquinha, bombom no TikTok. E isso é engraçado, porque o bombom no TikTok já fez com que vários livros virassem best-sellers, ninguém viu isso chegando, não eram livros que as editoras estavam investindo, ou então eram livros que saíram anos e anos atrás e tinham sido esquecidos, de repente eles estão aparecendo em lista de mais vendidos, e as pessoas começaram a procurar e viram, putz, esse livro aqui tá sendo muito falado no tal do BookTok, que é essa hashtag pra quem fala de livros no TikTok. E nesse caso é ainda mais engraçado, porque, tipo assim, você não consegue identificar exatamente um criador específico que puxou aquilo, ou uma pessoa, sabe, como se fosse um crítico específico, um jornalista, ou um avaliador, como o Marquês. É tipo assim, é o TikTok, é um negócio meio distribuído, descentralizado, você não sabe onde começou. Você não sabe quem é a autoridade, saca? E eu acho que esse é o momento que a gente tá agora, que é um pouco mais difícil de navegar, assim. As pessoas não entendem que, assim, ela pode não estar recebendo dinheiro para aquilo, mas aquilo é verba de publicidade. O produto que ela recebeu é verba de publicidade. Então, para a empresa, ela não tem como pagar todo mundo que ela quer pagar, porque, por exemplo, uma marca de celular, você não vai, celular, então vamos contratar gente de tecnologia. Eu vou contratar quem vai usar o celular. Então eles vão lá e contratam a moça do skincare, o cara de viagem, o fotógrafo não sei do que lá. E não tô falando que tem nada de errado nisso. Para determinadas coisas, faz sentido ter essa galera, tanto na campanha, quanto no time que recebe para avaliação. Se a pessoa também souber, né? Tipo um fotógrafo, lindo. O Barba é um exemplaço aqui, né? É que o Barba manja de tecnologia, mas ele tem um nicho dele que é de câmera, né? De audiovisual e tal. Então, o Barba tá presente em eventos de produtos que tem câmeras, é lindo, porque ele vai fazer o review da câmera, ele está sempre focado no diferencial dele. A maioria não faz isso, né? A maioria é tipo, é muito bom, é o melhor que tem. Só que isso é verba de publicidade. Então, com esse tipo de verba, a marca consegue alcançar muito mais gente do que ela alcançaria se ela fosse contratar a publicidade separadamente. Então, ela começa a investir essa verba em poucos. Talvez os veículos mais relevantes, um Marques Brownlee da vida estaria dentro, um Verge, né, para falar marcas gringas, e o resto você espalha em produtos, você consegue ter um alcance maior. Então, mas o influenciador tem, sei lá, 50 visitas por dia no blog de livros dele. Sim, mas se ele escrever sobre aquele livro, o Google vai indexar. Quando alguém procurar no Google livro tal resenha, vai aparecer os 20 influenciadores que receberam o livro, 50 influenciadores, sei lá, os 20 que escreveram, dos 50 livros que ela enviou. Então vai por esse caminho. A mesma coisa nas redes sociais. O desafio do criador de conteúdo é ter pauta pra falar todo dia, saca? É muito difícil até pra gente aqui, que tem um time de 20 pessoas, é muito difícil ter pauta todo dia. Acabou o tema, não tem tema novo pra falar, a gente tem que ficar inventando alguma coisa. E aí, uma marca que vem e te manda alguma coisa minimamente interessante, às vezes entra nessa brecha e vira um conteúdo. O TikToker tá lá, vou falar sobre esse livro que eu recebi, obrigado aí, editora X, esse livro parece interessante, fala de tal coisa, parará, vira esse canal quase que de assessoria de ficar recebendo os produtos para entrar lá, né? Eventualmente ele também tem que começar a fazer um filtro, decidir o que vale e o que não vale. No nosso caso mesmo, é até isso que eu ia falar, tem muita coisa que a gente recebe todos os dias de sugestão. Vocês querem avaliar isso, quer avaliar aquilo?
e eu nem respondo e-mail, eu só apago o e-mail. Não são nem coisas do Brasil, mas tem muita coisa da China, dos Estados Unidos, saca? É muita coisa. E é um jogo válido, faz parte, né? Mas no final das contas, isso deturpa um pouquinho a relação às vezes, né? Primeiro que o influenciador precisa também de receita, e segundo porque às vezes ele acha que ele precisa ficar agradando a marca para receber mais daquela atenção que ele tá recebendo. Afinal, ele é só mais um num lago cheio de influenciadores. Se ele para de falar, a marca para de dar atenção para ele também, né? E aí, só levantando a polêmica aqui, onde fica o jornalista nesse meio que as marcas só olham para os influenciadores, só olham para os números de seguidores, e quem é o especialista, como a gente falou lá no início, quem é o cara que vai saber do que está sendo falado, a especificação, ler a ficha técnica do jeito que tem que ser, ele deixa de ser chamado. De novo, aí o que era entendido como autoridade no contexto anterior vai perdendo a relevância no contexto novo, né? Então, tipo, o crítico para de ser lido. Tem até essa piada, tipo, ninguém mais lê caderno de cultura nos jornais, porque não é mais relevante, entre aspas. Ninguém mais lê jornais, né? Boa. Essa hora que você falou aí, você entra na livraria, quase que eu te cutuquei e falei assim, o primeiro passo é achar uma livraria. Fechou muitas, mas tem outras aí. Mas acho que chega nesse ponto, assim, tipo, se torna mais difícil encontrar um pouco dessa relação anterior que se tinha com certos produtos, que é uma relação de crítica mesmo aqui, né? Uma relação mais de olhar para um produto, qualquer que seja ele, sem paixão, né? Tipo, e aí dentro disso, eu acho que até dá para localizar pessoas que se estabeleceram agora como influenciadores dentro de um determinado nicho, que eles sim conseguiram com o tempo demonstrar e se tornar autoridades de fato no assunto. Talvez eles sejam em minoria, mas alguns conseguem, assim. E, tipo, tem alguns canais de literatura que eu sigo que os caras não estão interessados em receber o livro que a editora mandou, não estão interessados nisso. Qual que é a pira do cara? O que ele gosta de fazer? Ele gosta de falar de livro. Então ele pega aquele livro e fala o que ele quiser falar. Esse que é o ponto dele. Eles têm menos seguidores, né? Eles não têm muito publi, mas é o preço que os caras pagam. Sim. E não, assim, pra mim, é pra essas fontes que eu costumo ir, né? Especificamente quando eu tô falando de livros ou filmes ou qualquer coisa ligada à cultura. Então, acho que até dá pra você conseguir estabelecer essa noção de autoridade, essa coisa de uma fala não apaixonada e especializada sobre alguma coisa no contexto de você ser um influenciador. Só que também tem um preço pago pra isso, né? Tipo, talvez você não receba muitos convites, mas é um preço a pagar caso você queira fazer a coisa do jeito certo, assim. Caso você queira encarar o trabalho, como o Marquês falou, tipo, encara o trabalho dessa forma, sabe? Tem um nicho, assim, que eu acho que é muito legal e eu, pelo menos, ainda não vi muita gente, muitos influencers, no sentido de influenciador que a gente tá falando aqui, nesse nicho, que é o nicho de linha branca. Quebra um negócio da sua casa, assim, de fogão, de geladeira, de, sei lá, ventilador. Você vai procurar no YouTube os vídeos disso, é um cara, tipo, sei lá, no interior do não sei aonde, sim, no quartinho de não sei o que dele, com um ventilador desmontado assim, com uma chave de fenda, e mostrando, ó, e você mexe aqui, não sei o que, né? E conserto de televisão, já consertei minha televisão, assim, uma vez, que, tipo, parou de funcionar alguma coisa tava exibindo uns negócios esquisitos na tela. E aí ele falou, não, só aperta os parafusos, aí abre aqui. E é um cara que não tem muitos seguidores, não tem nenhum tratamento de imagem, não som tem... péssimo. Isso é lindo, né? cara. E é maravilhoso. Aí você vai ver os comentários, a galera, cara, pelo amor de Deus, muito obrigada, você salvou minha vida, eu ia gastar 4 mil reais pra comprar um negócio novo, não gastei nada, sabe? Tipo... Isso é muito legal, e você encontra... Isso é a parte boa da descentralização, né? De, tipo, todo mundo poder emitir opinião. A gente consegue encontrar essas pessoas, isso é bem bacana. Mas não vão virar mainstream se eles não mudarem radicalmente. Exato. Eu já vi muito conteúdo de piscina, aprender a tratar a piscina, como é que você sabe se tá alcalina, se tem cloro, como é que limpa o filtro... ar-condicionado, sabe? Cuidados que você tem que ter pra não embolorar, enfim, por causa da rinite, né? Então, tem muito conteúdo nesses segmentos que são mais peãozados, assim, sabe? Tipo, a galera que tá no dia a dia ralando mesmo, que tá na rua, no sol, visitando a casa do cliente, né? O carrinho com a escada em cima, ou a alneira com a escada em cima, né? E é lindo quando essa galera, tipo, liga a câmera e explica como é que faz, em vez de ter que ser o apresentador lá que tá mais preocupado na fama dele do que com o trabalho, né? Eu gosto bastante quando encontro conteúdo assim. E é triste porque, assim, muita gente não vê isso. Eu acho que por trabalhar com isso, né? Já fizemos review e tudo mais, e a gente trabalha num veículo de tecnologia, a gente é mais
tem mais esse pé atrás. A gente vê um conteúdo bonitão, a gente quer saber o que tá por trás daquilo. Só o conteúdo bonito não vai, né, nos ludibriar, não vai, né, deixar a gente embasbacada ali pelaquela coisa e, enfim, a gente não vai ficar fascinado pelaquilo. A gente quer realmente, né, o conteúdo, a gente quer e aí? O que é bom, não é? Como é que faz? Então, a gente tem isso. Eu não sei se todo mundo tem, sabe? Eu acho que eu vejo as pessoas sendo muito atraídas pela beleza da parada, pela estética, e aí se deixam levar e acabam dando fama, né, pra esse tipo de coisa que vai se multiplicando. Aí você tá vendo cada vez mais pessoas fazendo da mesma estética e tudo mais, e o conteúdo bom mesmo, né, vai ficando de lado. Isso é uma pena. A forma é muito mais importante do que o conteúdo na internet. Sempre, pra tudo. Por isso que você vê tudo quanto é tipo de gente estúpida que é ultra famosa e aí de repente faz alguma cagada que vai pro Trend Topics no Twitter e a gente olha tipo, gente, qual é a surpresa dessa pessoa fazendo isso? Sério, ninguém tinha entendido ainda que ela era estúpida desse jeito, mas a pessoa entende da estética, entende do... bom, não deixa de ser uma inteligência emocional, né? De ter esse feeling, de comunicar, de conseguir cativar, do carisma, enfim, tem esse lado. Mas, de fato, as coisas se misturam agora. Quando a gente tá falando de avaliações, de influência, talvez fosse mais importante outros tipos de habilidades, e não... o carisma, necessariamente. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí, conta pra gente qual foi o pior review que você já fez. E se você, no momento que vai fazer esses reviews, se você fica pensando ali, quem que tá recebendo esse review, se vai fazer muito estrago, pouco estrago, você tá com muita raiva, você deixa o review mesmo, é mais enfático, né? Manda pra gente e conta também do outro lado, do lado dos influencers, da mídia no geral, se você costuma acreditar nas coisas que são ditas pelos reviews profissionais, entre aspas. Manda lá na caixa postal Tecnocast no Telegram ou no WhatsApp no nosso grupo, o link tá na descrição deste episódio. Se quiser continuar o papo com a gente, em todas as redes, eu sou @mobilon, @Josué de Olive, com V mudo no final. @isagianto. E @a_na_marques. Falando em review, não esquece de ir lá fazer review do Tecnocast, né? Dessa vez, review positivo. E esse episódio vai ficando por aqui, mas a gente volta com outro semana que vem. Até lá. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Pegaram os blogueiros, levaram pra São Paulo, depois a gente foi ver um... Aí terminou, levaram a gente no famoso... Tudo pra gente ficar, nossa, celular, tal. Enfim, teve outro... Então, assim, no começo eram agências que surgiam dentro de outras agências ou independentes, que eram as agências de social media. E o foco delas era causar buzz. Então, eles faziam esses super eventos para gerar esse buzz. Depois... e as assessorias lidavam com os jornalistas. Depois começou a assessoria a receber demanda de trazer influenciadores também. E a agência de social media ficou um pouco limitada no sentido de, e aí, o jornalista a gente não consegue se aproximar porque é outro público. Então, meio que virou uma coisa só, deixou de se falar de agência de social media e virou uma coisa só. E também a limiar entre o que é agência e o que é assessoria também foi ultrapassada. Se a agência cuidava mais de contratação paga, de repente ela começou a fazer também esses trabalhinhos de mandar brindes. E se a assessoria cuidava só de mandar informação e ser uma fonte, ela começou a organizar de não sei do que lá... não sei da onde. Então hoje em dia é isso. Todas as assessorias lidam diretamente com um blogueiro, com influencer, com jornalista. E isso é uma coisa que eu reclamo desde o começo. Tipo, cara, eu não quero ter que perder um final de semana inteiro. Ah, mas nossa, você tá num... Foda-se. Se eu quiser eu vou lá e financio a porra da passagem. Revoltado! Sabe? Pelo amor de Deus. Se eu quiser passear, eu vou lá e compro a passagem. Agora, eu vou numa porra do que é trabalho. Você tem uma agenda cheia, você acorda, você já tem que estar tal hora em tal lugar, depois tal hora em tal lugar, depois tal hora em tal lugar. Então, assim, obrigado, mas é uma puxação de saco tão grande que você não tá aproveitando.
Você só tá, tipo, amaciando o seu ego por ser um dos selecionados por estar ali. E na condição de jornalista, que é onde eu me coloco mais, eu não quero que amaciem meu ego, eu quero me dar o produto pra eu ver o que eu acho, saca? Eu não quero... Porque você vai fazer o passeio de tem que entregar o review 2 horas depois. É, editando isso, no passeio de é isso. Enfim. Mas é o tal do network, né? É que legal, tem que é. fazer. Sim. Essa é a parte do jornalismo que eu acho mais chata. E, tipo... Conhecer sei pessoas lá, é o horrível do jornalista. É, tipo Dá pra ser assim, um comunicador. eu adoro dar informação, correr atrás, nanana, isso é muito legal. Agora, esse relacionamento, Saco. assim, que tem que... o jogo de Puxação cintura de com as saco, pessoas. né? Isso é muito... E não é só no jornalismo, tem basicamente em todos os lugares, né? Tem. Você tem que fazer parte da panela. E se a panela tá botando e você não vai no aí fica aquela coisa, será que eu te chamo na próxima? Não sei se vou te chamar. Será que eu vou te dar informação exclusiva no próximo? Não sei. Então a gente sempre fica nessa corda bamba. E acho que os eventos né? viraram isso, assim. Tá em e as pessoas acompanham todos, eu vou ver o que o tá publicando, eu vou ver o que tá publicando e, pô, o não publicou nada. Ah, vou parar de acompanhar o que ele não foi. Eu acho que vira esse ciclo vicioso, também não tem como. Para ouvir a versão sem censuras, assine agora o Fofocas do Tecnocast ou suborne o editor. E este Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, foi editado e sonorizado por Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pada.